Boa noite, tudo bem? Eu não sou santista, tá? Não sou, mas... Não, também. Eu sou São Paulino, mas eu sou simpatizante aí do time do Gilberto Iog. Mas eu acho que dessa vez não leva não, Gilberto. Meu palpite. Meu palpite. Gente, vamos lá. Eu queria saber quem aqui costuma, usualmente, fazer avaliações de imóveis para os seus clientes. Quem aqui faz de maneira frequente? Podia levantar? Está aqui bastante gente. Eu não sei se todos aqui sabem, mas existe uma tabela de remuneração específica para avaliações de imóveis. Vocês todos sabiam disso ou não? Que vai de R$ 650 no mínimo até 1% do imóvel avaliado, não é? Então é uma boa maneira de você rentabilizar, de você até ganhar dinheiro fazendo isso. Agora nós encontramos normalmente, frequentemente no mercado, avaliações muito mal feitas, né? Aquelas avaliações feitas no famoso papel de pão, né? Uma avaliação é feita de qualquer jeito, de qualquer modo, sem utilizar critérios específicos para essa finalidade. E acaba saindo um material ruim. Tudo bom, Bonadinho? Como vai? Tudo bom? E acaba saindo um material ruim. Então a apresentação não fica de boa qualidade. O que nós tentamos fazer ao desenvolver esse sistema é trazer uma apresentação profissional à avaliação de imóvel, né? Agregando valor à mesma. Eu tenho aqui na minha mão, eu trouxe, tá? Quem me permitiu imprimi-la foi a Rosângela Martinelli, todo mundo conhece aqui, corretora? E ela usa frequentemente o sistema e as avaliações dela são muito bem feitas, com bastante esmero, né? Então eu trouxe um exemplo de uma avaliação feita por ela para mostrar para vocês como fica bom, como fica boa a apresentação através do sistema que a gente desenvolveu, tá? Então esse aqui é um exemplo de uma avaliação. Inclusive, né, eu solicitei a ela permissão para que eu imprimisse essa avaliação, que é uma avaliação verídica, foi feita para a Procuradoria da República em São Paulo. É um parecer que foi feito ao Ministério Público, não é? Então, essa apresentação é um parecer técnico de avaliação mercadológica, de acordo com a BNT-NBR 14653 e Lei 6.530 de 78. Esta avaliação é uma avaliação referencial. Existem avaliações, existem métodos de avaliação que são mais técnicos do que essa, né? Métodos que são muito complexos e de difícil assimilação pela maior parte dos corretores. Então, o corretor precisaria se especializar demais a fim de fazer uma avaliação com alto grau de complexidade e técnica. As avaliações referenciais, por incrível que pareça, são muitíssimo eficientes também e são muitíssimos mais simples de serem feitas, né? Dada a velocidade que você consegue impelir uma avaliação. O que você precisa, basicamente, para fazer uma avaliação, você precisa de um imóvel a ser avaliado, que nós chamamos de IA, imóvel avaliado, e nós temos os imóveis referenciais, que devem pertencer à microrregião ou à região de valorização do imóvel a ser avaliado e, basicamente, terem uma composição próxima à daquele imóvel. Com base nisso, e sabendo os valores de mercado dos imóveis referenciais, eu lanço essas informações no sistema, não é? E aí, a partir daí, eu tenho um cálculo ponderado que me dá o valor depois de uma homogeneização de dados que é feita automaticamente pelo sistema. Quer dizer, os senhores não precisam ter acesso a fórmulas e contas, o próprio sistema já faz essa homogeneização, ele monta um parecer técnico junto com o valor de avaliação do imóvel. Todo mundo entendeu o que eu acabei de dizer agora? Tá? Então, o principal para que você faça uma avaliação bem-sucedida é que você tenha informações precisas do imóvel a ser avaliado, dos imóveis referenciais. Como este laudo emitido é um laudo que contém imagens, é um laudo multimídia, mapas de localização, imagens dos imóveis referenciais e imóvel a ser avaliado, é importante que vocês tenham também um material fotográfico bom,
né, destes imóveis a fim de montar uma avaliação profissional. E, sem dúvida nenhuma, depois que você fizer uma avaliação com seriedade, tratando os dados com respeito e cuidado, o resultado final é muito bom, muito bom. E tenho certeza que o cliente de vocês vai gostar de receber esse material. O Marcelo, doutor Marcelo, cadê o doutor Marcelo? Ele é o responsável pela ouvidoria do Cresce, todo mundo aqui sabe? E pelo atendimento virtual, não é? E está fazendo excelente trabalho no departamento dele. Ele levantou uma questão quanto a qual corretor pode fazer a avaliação de imóveis, não é? E a resposta é qualquer corretor de imóveis pode fazer a avaliação e cobrar por ela. Está na lei, não é, Marcelo? Artigo 3º. Porém, os corretores, peritos e avaliadores inscritos no CNAE, normalmente são procurados pela sociedade quando a questão é a avaliação de imóveis. Então, esta é a vantagem de você, uma das vantagens de você ser um perito avaliador. E a questão judicial também. Avaliações judiciais são feitas por esses profissionais. Ok? Deu para entender? Então, deixa eu mostrar aqui, folhear para vocês, um laudo de avaliação, depois de pronto. Olha aqui, gente. Aqui eu tenho o parecer da competência. Aí ele fala sobre como foi composto as normas, né? Procedimentos gerais. Tem que falar no microfone. Mas eu não consigo virar a folha e falar no microfone ao mesmo tempo. Pode sugerir. Enquanto você comenta, poderia passar aqui rapidinho de mão em mão. É verdade, né? Né? Sim. Tá bom? Vê como o Santista é prático. Realmente. Muito obrigado. Eu acho que não vai dar para passar de mão em mão para todo mundo, né? Vai ficar sempre alguém querendo ver mais. Mas eu vou falar só, então, basicamente, deste índice aqui, do conteúdo desta avaliação. Eu esqueci dos internautas, os amigos internautas não conseguem me ouvir se não houver o microfone, não é verdade? Obrigado. Da competência e partes da NBR, índice e abreviaturas. Não, obrigado, não precisa. Preliminares, vistoria e descrição do imóvel, características da região e melhorias públicas, mapa de localização, lei de zoneamento, confrontações e dados cadastrais, IPTU, fonte de pesquisa, a metodologia, que é a homogeneização dos dados, cálculo do imóvel avaliado, fator de depreciação, gráfico demonstrativo, logotipo e dados da imobiliária e currículo do avaliador. Parte deste conteúdo aqui não é gerado automaticamente. Então, obviamente, vocês precisariam imputar, não é? Precisariam preencher este conteúdo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo da Rosângela mesmo, Martinelli, a questão da vistoria e descrição do imóvel. Eu vou ler esse trecho aqui, só a título de exemplo. Depois, caso vocês solicitem o DVD desta palestra, ele é incluído no DVD o arquivo de PowerPoint, e eu vou incluir um arquivo modelo de avaliação, gerado uns 2 ou 3 modelos, para que vocês possam se basear neles quando fizerem a sua avaliação, tá? Para saber mais ou menos que dados vão aonde, para facilitar na hora de fazê-las. Tudo bem? Vistoria e descrição do imóvel. Prédio de reversão, antigo flat, hoje residencial com serviços. Não foi permitida a entrada no edifício e na propriedade. O imóvel estava ocupado pelo morador que não quis se identificar. Possui valor venal de R$ 137 mil. O valor de referência é de R$ 188 mil em abril de 2010. Então, isso é um exemplo de uma vistoria e descrição do imóvel. É sucinta, né? Você tem que falar só o básico. E características da região e melhorias públicas. Aí ele fala sobre a localização. Bem localizado, com posicionamento privilegiado na quadra, distante 2 quadras do Shopping Ibirapuera, como principais referenciais de avenidas de acesso, a Avenida de Bandeirantes, a Avenida Ibirapuera. A região contempla as classes A, B, com imóveis de médio e alto padrão, rua com característica mista. Então, esse tipo de descrição, né, obviamente feita de modo profissional, vai impelir o melhor formato, uma visibilidade mais agradável, não é? Condizente com o resto do relatório que é gerado automaticamente. Bom, eu falei um pouquinho sobre os dados, tá? Porque antes de você saber usar o sistema, saber onde encontrar o sistema e como inserir essas informações,
É preciso saber que você tem que estar de posse dessas informações, das informações da avaliação. Então, este é o primeiro ponto da avaliação. As informações do imóvel a ser avaliado e de suas referências. Tá? Agora eu vou explicar para vocês como, aonde está esse sistema, né? De que forma vocês fazem o cadastro nele, como é que vocês se inscrevem, habilitam e acessam o software. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui, Sensum. Avaliar imóveis não precisa ser difícil. Esse é o slogan do sistema, né? Que muitos corretores usam planilhas e cálculos mirabolantes, quilométricos, para chegar na avaliação do imóvel, né? E essa metodologia rápida, ágil, faz com que a avaliação não precise ser difícil. Ela é rápida, ela é bem prática. Tá? Ok? Então, vamos lá. Objetivos do sistema de avaliação. Auxiliar o corretor de imóveis em uma avaliação proporcionando organização, agilidade. Por que organização? Todas as suas avaliações, uma vez feitas, inseridas no sistema, elas ficam gravadas, acessíveis a partir de qualquer terminal de internet. Então, futuramente, posteriormente, você pode acessar suas avaliações anteriores. Então, ela traz todo o histórico de avaliações feitas por vocês. Tá? Agilidade, credibilidade, apresentação profissional e valorização do trabalho. Tá? Para iniciar o processo de avaliação, é preciso condição básica e preliminar é você ter um mínimo de 10 imóveis cadastrados no Portal Cresce. A partir do momento que você tem 10 ou mais imóveis no portal, aquela mesma senha que serve para você acessar a área restrita do site oficial do Cresce, publicar os imóveis no portal, a mesma senha vai servir para você conseguir logar-se no sistema de avaliação e entrar com as suas avaliações. Todo mundo aqui já tem imóveis no portal? Quem não tem, podia levantar a mão, por favor? Quem tem, podia levantar a mão, por favor? A minoria tem imóvel no portal. Salvo as alterações que o portal vai sofrer, espero que seja muito em breve, a gente está com uma torcida gigante para que nós possamos acelerar esse processo, ele ainda funciona da forma anterior, da forma que estava funcionando. Então, aqui eu passo um breve step, passos básicos, para você conseguir inserir o imóvel no portal. Eu não faço nenhum treinamento de inserção de imóveis no portal, porque este curso aqui não é específico para essa finalidade. Tá? Então, eu dou só um en passant sobre alguns pontos básicos, o que você precisa fazer antes de inserir imóvel no portal. Se ainda, depois disso, vocês não conseguirem, ligue para o suporte técnico. Tá? Querem anotar o telefone? 11 3886 4913. 3886 4913. É o número do suporte ao portal imobiliário. Então, lá, os operadores que atendem estão capacitados a dirimir quaisquer dúvidas referentes à utilização e inscrição desta ferramenta. Tá? Então, fiquem tranquilos, se vocês não conseguirem por conta própria, liga para o atendimento virtual, que o pessoal te ajuda. Tá? Eles são muito bons. Depois que você entrou cadastrou 10 imóveis no Portal Cresce, você precisa, ao acessar a ferramenta, o Sensum, configurar o perfil do corretor. Eu vou mostrar aqui como é que eu faço o login no Sensum, eu vou acessar ele online, tá? Para vocês saberem como é que é feito isso. Só um minutinho, por favor. Todo mundo sabe o endereço do portal imobiliário ou não? Qual é o endereço? Ninguém sabe o endereço? Ponto. www. Começou bem, hein? Você acertou 30% do... E no final, .com.br? Não, não é. É .org.br. Portalcresce.org.br.
www.portalcresce.org.br. De qualquer forma, na página principal do Cresce, logo que você entra, a primeira opção é Portal Imobiliário. Clicando lá, ele já te leva até este endereço, tá? Entrando no Portal Cresce, aparece aqui os anúncios, né, cadastrados pelos colegas, os recentes, tá? Os corretores em destaque, enfim, os imóveis. E aqui eu tenho um banner que leva ao sistema de avaliação imobiliário, Sensum. Você não está conseguindo enxergar isso? A minha barriga? Mas como pode minha barriga atrapalhar? Que isso? Foi quando eu virei de lado que acabou com a sua visão, é isso? Tá certo. Mas de frente não ajuda muito, não, né? É. Então aqui tem um banner, sistema de avaliação imobiliário, clicando nele, leva à página do Censo, e a partir daí você faz o login e a senha. Qual é o login e a senha? O login e a senha é o número do seu Cresce, seguido da sua senha. Que senha? A senha de acesso à área restrita do site do Cresce. Essa todo mundo tem? O senhor não tem? Tem. Se não tiver, também no atendimento virtual, tá? O Marcelo está parecendo o grilo falante aqui. E eu estou me sentindo o Pinóquio. Mas ele é o grilo bom, né? Aquela que você fica soprando no meu ouvido. Pode ligar. Olha, está trabalhando até agora, hein? É o quê? Avaliação de imóveis. Clicou, ele vai entrar nessa página aqui, gente. Pede uma autenticação. Novamente, aqui ele avisa. Para ter acesso ao sistema, você precisa ter uma conta no Portal Cresce e possuir mais de 10 imóveis publicados no portal imobiliário. Tá? Obedeceu esses critérios? Então você vai entrar com o número do Cresce aqui. Aqui eu tenho um número hipotético. E a senha. Errei. Ah, entrou. Puxa, estou até com medo de ter esquecido. Então, aqui, cliente. Aqui eu tenho uma avaliação já pronta, tá vendo? Ó, o nome da avaliação é Apartamento 01. Cliente Johan Klaus Queray Moraes, criada dia 8/4/2010, às 15h06. E aqui eu tenho o único botão que resta. Este botão aqui é perigoso, hein? Tivemos um colega que se prejudicou com esse botão nesta madrugada. O senhor Ruberval. O senhor Ruberval tinha feito uma avaliação que gastou 60 horas fazendo essa avaliação. Estava cansado, foi, e acabou clicando, por engano, nesse botão aqui e perdeu a avaliação. Nós, a partir desse fato, nós até estamos alterando o sistema para que, quando a avaliação seja excluída, ela fique num banco temporário por 30 dias, para depois ela ser excluída definitivamente, para evitar que, por engano, um corretor clique na avaliação, clique no botão e exclua permanentemente ela, e depois o prejuízo é maior, né? Bom, e aí nós temos ali o botão Nova Avaliação. Todo mundo está enxergando? Nova Avaliação. Clicou naquele botãozinho vermelho depois da avaliação estar pronta, ela vai excluir a avaliação, né? Vai deletar, porque aquele é um X vermelho que ele deleta. Ele pede confirmação ainda antes de deletar, hein? Mas, às vezes, a gente está tão cansado que não consegue nem ler direito. Por isso que as mensagens têm que ser levadas a sério, né? Aqui eu tenho títulos. Cada campo tem um título aqui, tá vendo? Título da avaliação. Título da avaliação é de descrição livre. É um título qual vocês vão identificar para posteriormente acessar e lembrar rapidamente qual é aquela avaliação. Então, por exemplo, avaliação imóvel Dona Rita. Avaliação imóvel Rua das Flores 73. Então, uma forma de você descrever a avaliação que depois, ao ler a lista, remeta a esta avaliação rapidamente para poder acessá-la, ok? Cada campo, cada título, quando eu passo o mouse em cima, ele aparece um texto explicativo, alusivo a este campo, explicando detalhadamente o que tem naquele conteúdo do campo. Ok? Então,
Então, por exemplo, título da avaliação. Dê o nome de sua preferência para esta avaliação. Exemplo, avaliação do imóvel do Pedro. Venda de imóvel 15/5/2010. Então, cada campo é autoexplicativo, né? E ainda tem essa ajuda, essa pequena ajuda, que serve para nortear o seu preenchimento. Tá? Então, preencher essa avaliação é muito simples. Basta que nós sigamos os passos. Então, vamos lá. Vou fazer rapidamente aqui. Título da avaliação. Nós costumamos deixar as perguntas para o final. É alguma coisa muito relevante? Os dados que estão aí não irão de imediato para avaliação. Isso aí é só caráter pessoal. Não, esses dados já são os dados da avaliação. Não, o título é o título para você gravar. Como você salva um documento no Word, você não coloca o nome do documento para depois você saber? Aqui é a mesma coisa. O título é o nome da avaliação, tá? O documento, o nome do documento. Johan, só um minutinho. O pessoal que for comentar, é bom vir aqui na frente em respeito aos internautas, tá? Porque senão eles não entendem o que está sendo discutido aqui. É verdade. Senão fica uma conversa de... né? É bom que nós deixemos para o final as perguntas, que aí a gente abre até para os internautas também perguntarem, não é isso? Tá? Ok? Então vamos lá. Solicitante. O nome da pessoa que está solicitando essa avaliação. Então, o senhor Marlon Ruiz. Parecer técnico. Aí aqui, ó. Número e ano do parecer técnico. Dados do proprietário. Aqui, se a avaliação é de venda ou locação. Eu estou mexendo com o mouse, todo mundo está acompanhando aqui, né? Tá? Dados do proprietário. CPF, CNPJ, nome, endereço, bairro, cidade, telefone, celular. Aqui vem os dados do imóvel em avaliação, o CEP dele. O endereço completo. É importante que se preencha esses dados corretamente e de forma completa, porque a partir disso ele gera um mapa de localização do imóvel. Então, se houver erros ou uma informação incompleta no endereço, aí ele não se torna capaz de gerar a posição para que o mapa apareça. Então, às vezes, o corretor acha que está com problema para aparecer o mapa, e, na verdade, não está. Na verdade, as informações que foram preenchidas é que estão erradas. Tudo bem? Ok? Na maior parte dos casos, ele consegue gerar mapa. Tem alguns casos que ele não consegue gerar mapa, que são endereços realmente que o Google Maps, que é o serviço que é utilizado, não consegue resolver. Aí não tem como. Por exemplo, Estrada Jabuti da Serra, quilômetro 74, talvez ele não consiga gerar esse mapa. Tá? Sítio Carroção, talvez não consiga gerar o mapa. Mas, às vezes, ele consegue gerar o mapa até nessas situações. Né? Vamos lá, endereço aqui. Você tem como preencher, Marlon, para mim, por gentileza? Esse é o senhor Marlon, o proprietário da avaliação, aqui, objeto. Vamos lá. Então, bairro, pode colocar Vila Tupi, cidade de Praia Grande. Aqui eu reservei algumas imagens, tá? Porque a gente faz upload de imagem também, de imóvel. Então, eu reservei algumas imagens. Logicamente, eu solicitei autorização aos respectivos proprietários destes imóveis, né? São imóveis que se encontram instalados numa região que está em expansão na cidade de Praia Grande, mas é uma região de periferia. Então, são imóveis muito simples. Né? Não sei se vocês conhecem Praia Grande. Já conhecem Praia Grande? Não? Praia Grande, sabe que a Baixada Santista está mudando de nome, né? Está mudando para a Baixada Praia Grandense. Devido à importância de Praia Grande. Santos está sendo colocado em segundo plano. Né? Santos vai passar a pertencer à Grande Praia Grande. Né? Exatamente. A região metropolitana de Praia Grande contém um município pequeno chamado Santos. Não é isso? Vamos continuar. Continua o preenchimento. Setor e quadra na necessidade. É opcional. Tá? Lote também.
Quanto mais informações forem inseridas, mais qualidade vai ter a avaliação, ok? Zona de uso é questão de zoneamento, não é? Também é importante para avaliação. Tipo do imóvel. Não, coloca a zona aqui, Z0, por exemplo. Apartamento, casa. Casa. A idade do imóvel, área construída. A área construída é muito importante, tá? Coloca 110 metros quadrados, 110,00. Isso. Características da região e melhorias públicas, vistoria e descrição do imóvel. Lembra que esses dados eles foram impressos aqui na avaliação? Olha lá, ó, características da região e melhorias públicas, tá? Então o texto é longo, apesar do campo ser pequeno, ele aceita texto bem grande, tá? Então pode dissertar aqui à vontade. Os textos, os campos que forem campos de observação, eles podem ser preenchidos à vontade, tá? Vistoria e descrição do imóvel, características. Aqui, cartório de registro de imóvel, em que cartório ele está, qual é a matrícula. O valor vernal é muito importante. Vamos colocar aqui 100 mil. 10 milhões. Coloca 10 milhões. Isso. 10 milhões. Número do IPTU. O valor de referência coloca 12 milhões. É que é uma região de periferia da Praia Grande, né? Então a gente não tem um imóvel muito caro, mas... exatamente. A data, né, do valor de referência, quando é essa data? Vamos colocar mês 10 de 2011, 2010, 10 de 2010. Isso. Foto da fachada. Então vamos colocar, selecionar arquivo. Vamos lá. Imagens exterior. Isso. Então coloca para aparecer as miniaturas aqui, o pessoal vê mais ou menos os imóveis ali da parte de periferia da cidade, né? Vamos escolher mais para baixo. Tem um imóvel. Este aqui, ó. É um imóvel bem simples, né? Pode clicar. É isso. É um barraco. Próximo. Olha lá. Quando eu dou um próximo e de repente falta algum dado para ser preenchido, ele não deixa. Ele pede para parar, para que você volte e preencha o dado em questão, para que ele continue para a próxima etapa. Ou seja, não tem como errar, gente. Tá? É só preenchendo o que ele está pedindo e passar para a próxima etapa. Vamos lá, CPF, nome, preencha aí para a gente, Marlon, os dados do proprietário. Pode colocar o seu CPF mesmo. Tem algum problema, não? Se quer anotar, pode anotar. O meu CPF não precisa colocar, não, tá? Alguém tem algum CPF para me fornecer, para a gente colocar aqui de exemplo, não? Não? Teve uma vez que, eu não lembro agora quem, me comentou, que foi participar de uma palestra na Polícia Federal. E aí a Polícia Federal estava testando um software novo para pesquisar e encontrar indícios de fraude ou lavagem de dinheiro. Bastando digitar o CPF da pessoa em questão, o sistema, o software automaticamente já fazia essa varredura. E quem estava nessa reunião eram políticos, pessoas influentes, importantes. E o policial federal solicitou gentilmente à plateia que alguém cedesse o CPF para que eles pudessem fazer a consulta. Olha, a situação foi ficando chata depois de 20 minutos e ninguém queria dar o CPF. Né? E aí eu não vou nem contar como acabou, mas o negócio foi feio, viu? Pode, próximo. Idade do imóvel. Se ele pedir idade do imóvel, acho que é o último agora, né? Ok, próximo. Quando eu dei o próximo, ele já fez o quê? Se agora acabar a luz, não se preocupe, essa avaliação já estará salva. Então ele dá o próximo, ele já grava tudo o que você fez e vai para a próxima tela para pedir mais informações, tá? Olha lá o que ele já fez. Ele já identificou o imóvel no mapa conforme o endereço que eu posicionei ele, que eu informei. Então ele já deu o mapa do imóvel, tá? Rua Jarumás, 221, Praia Grande. E aqui em cima já a foto da fachada. E eu posso, eu devo adicionar outras fotos, tá? Então aqui eu vou adicionar mais foto.
clico aqui, aí cadastro de fotos, selecionar arquivo. Aí vai no interior agora. Então, esse é do interior do imóvel. Eu já tenho a foto da fachada, que é exterior, e agora eu coloco as fotos do interior do imóvel. Seleciona qualquer uma, Marlon. Ok. E a legenda é como essa foto deverá aparecer, ou que descrição deverá aparecer nessa fotografia quando ela for impressa. Tá? Então, aqui eu entro com a legenda da fotografia. Isso. E enviar. Olha lá, a foto já foi. Está vendo, gente? Se eu quiser remover a fotografia, coloquei, não gostei, eu tenho o item remover aqui. A única foto que não pode ser removida, só a partir do cadastro principal no segundo momento, é a foto da fachada, que é a foto principal do imóvel. Tá legal? Então vamos lá. Agora aqui eu tenho adicionar referência. Então aqui eu tenho o imóvel principal, o imóvel a ser avaliado, já está cadastrado. Agora eu preciso daquelas referências, sabe aqueles imóveis que estão na mesma região de valorização do imóvel, com características similares, que eu vou entrar com as informações desses imóveis referenciais para que ele possa fazer a homogeneização. Todo mundo está entendendo, está acompanhando? Ok? Tá. Se vocês não entenderem alguma coisa, não é uma pergunta que vocês vão fazer. Não entendi, eu não entendi. Podia falar novamente? Tá? Eu falo novamente, explico novamente. Cadastrar. Clica aqui, Marlon, por favor, em cadastrar. ID da avaliação. Não, isso aqui, fecha aqui. Não, adicionar referência, desculpa. Adicionar referência aqui, isso. Tipo do imóvel, casa. E vamos lá, endereço. Esse é o endereço do imóvel R1, no caso, a referência 1. Né? Então, coloca outra rua aqui. Coloca a rua, sei lá, Tupi. Número, coloca o número aqui, número 20. Bairro Vila Tupi e Praia Grande também. Aí aqui, área útil ou total, o valor de venda. Vamos lá. Pode colocar 200 metros, isso. O valor de venda, coloca 15 milhões. Ok. Foto da fachada, selecionar no arquivo, a foto da fachada desta outra referência, tá? Da primeira referência. Exterior. Ok. Perfeito. Avançar. Isso. Ok. Então eu já tenho aqui a primeira referência, tá? E ele já começa a fazer a homogeneização desses dados aqui. Olha aqui embaixo, ó. Gráfico comparativo, tá vendo? Referência 1, ó. Aí ele já calcula o valor médio da região, tá? Do metro quadrado aqui. Ele já faz isso, então ele já começa a me calcular esses dados para chegar no valor do imóvel a ser avaliado. Quanto mais referências eu colocar, mais preciso vai ser o meu resultado final. Todo mundo está entendendo isso? Ok. Então, para que eu utilize uma outra referência, insira outra referência, eu vou adicionar nova referência. Agora, olha que interessante. Ele diz que o valor de venda ou venda deste imóvel é de 7.425.000 pela homogeneização que já foi feita. Então, um imóvel de 200 metros quadrados, na mesma região, com valor apenas 15 milhões. Então, eu tinha como referência aquele outro imóvel que era de 10 milhões. Mas ele fez os primeiros cálculos preliminares e disse que não. Com base nos valores que você informou, apenas um imóvel referencial, ele já baixou o valor daquele imóvel para 7.425.000. Em decorrência do quê? Do metro quadrado. Né? Ele começa a fazer esses cálculos e te dá a referência. É importante que, neste caso, por não ser uma avaliação muito técnica e nem complexa, ela não leva em considerações peso do imóvel em relação a acabamento interno, tipo de edificação. Esses pesos, isso tudo tem peso na hora de você avaliar o imóvel, não é? Mas, portanto, esse tipo de avaliação ele vai bem quando os imóveis têm relativamente o mesmo padrão construtivo. Porque se você começar a pegar imóveis com acabamento em mármore e Carrara e outro imóvel com acabamentos inferiores ou semi-acabados, e você quiser planificar isso por metro quadrado, vocês entendem que a gente vai estar gerando uma discrepância e o sistema vai entender de forma errada?
Então, você precisa ter muito critério na hora de utilizar esse tipo de avaliação. Por ser uma avaliação referencial, nós não temos os acréscimos e decréscimos de pontuação que nós teríamos numa avaliação técnica minuciosa. Compreenderam? Portanto, os imóveis referenciais devem ter mais ou menos o mesmo acabamento, de mesmo padrão do imóvel a ser avaliado. Ok? E por aí vai. Eu cadastro novas referências, tá? Cadastro novas. Quanto mais referências eu cadastro, o valor vai chegando mais próximo da realidade. Depois disso, eu posso fazer a impressão desse material. Quando eu clico para imprimir, clico em gerar relatório lá no fim. Gerar relatório, todo mundo está vendo aqui? Fica no final da página. Ele já vai gerar esse parecer aqui, com base nas informações que eu inseri. Ele gera um PDF, tá? Não, na verdade ele gera um HTML com o parecer. E ele já entra com as informações, todas foram preenchidas nas páginas corretas. O cresce do avaliador, tá? Ok? Parecer técnico de avaliação. Ok? Abreviaturas. As abreviaturas que são utilizadas durante quando o sistema discorre e entra com os detalhamentos. Tá? Aqui, por solicitação de Marlon Ruiz, que é o proprietário do imóvel, objeto da avaliação, constitui objeto do presente trabalho parecer de valorização para efeito de venda do imóvel localizado na rua Jarumás, 221, Vila Tupi, Praia Grande. Olha que legal. Ele já faz todo esse texto, já completa, então agiliza bastante, né, o trabalho de avaliação. Possui valor venal de R$10.000, valor de referência de R$12.000, características da região e melhorias públicas. Não foi inserido nada, por isso não tem o texto, mas deve ser inserido. Né? Mapa de localização, vai seguindo aí, Marlon. Aqui, setor, quadra, lote, zona de uso. Tá? Segunda listagem de valores, de capital, através da lei de finanças. Parecer técnico, só um minutinho. Confrontação e dados cadastrações do imóvel. As confrontações dele, também tem um campo lá para você lançar. De um lado, de outro, de frente, tá? Passar. A foto interna dele, né, com a descrição dela, descrição da imagem. Aqui é o R1, que é o imóvel referencial 1, foto da fachada. O valor venal, metro quadrado, custo por metro quadrado. Parecer técnico. Metodologia, homogeneização. Está aqui a metodologia que foi utilizada, tá? Está aqui, pode passar. A média. Parecer, cálculo do IA, do imóvel avaliado. Aí tem aqui a fórmula, tá? Ok? E aí chega no valor. E aí, São Paulo, 15 de junho de 2011. Cresce. Esse aqui é o nome do corretor, tá? É que isso aqui a gente muda no perfil, que eu acho que eu não mostrei para vocês, acabei esquecendo, né? Que a primeira coisa que você tem que fazer quando entrar no censo é preencher o perfil do corretor que vai estar utilizando, que são os dados descritivos do profissional, o currículo dele, que vai aparecer durante a impressão da avaliação. Tá? Depois eu volto lá para vocês verem. Logotipo e dados da imobiliária, o endereço da imobiliária, tá? Tudo isso eu cadastro ali no perfil. Volta lá, Marlon, na página do sistema, para a gente alterar o perfil da avaliação. Já está salvo aqui. Vamos voltar para Home. Volta para Home aqui. Veja que essa avaliação, a teste, está vendo? Ela já consta aqui no banco de dados. Então, as avaliações elas estão aqui, elas vão ficando aqui por ordem de data. Tá? Elas estarão aqui disponíveis para você eventualmente acessar, alterar, inserir dados. De repente, eu pego o primeiro valor, o primeiro imóvel R1 hoje, e vou pegar um R2 amanhã, eu entro com R1 num dia, posso fazer isso em etapas, né, calmamente, não precisa ter problema nenhum. E perfil, clique em perfil. Conforme eu estava dizendo, é aqui que você vai entrar com experiência profissional, logotipo da imobiliária, informações da imobiliária, se for o caso, se não for um corretor autônomo, e o currículo do corretor aqui, KNAI, telefone de contato, formação, informações complementares, experiência, e tudo isso vai impresso na avaliação. E aí, difícil? Facílimo, né? Agora vamos abrir para perguntas? Você quer falar alguma coisa, Gilberto? Então o Gilberto antes vai falar alguma coisinha.
licença. Claro. Com a licença do nobre engenheiro, doutor Johan, fazer algumas colocações que eu vi aqui, que eu acho que é importante para vocês. Tem até uma pergunta aqui, que já veio até uma pergunta do internauta, mas eu já tinha observado aqui na minha lista aqui, quando ele falou logo lá no início, para quem quiser utilizar do censo, que é a avaliação, tem que ter, no mínimo, pela primeira vez, 10 imóveis cadastrados no site, porque é aí que coloca o 10º, é que ele explode para a população, explode para todo mundo ver. E também abre a condição de você acessar o censo para fazer a avaliação. O importante referencial, primeiramente, podemos, em vez de sair na rua procurando, vamos tentar descobrir se no próprio portal não tem os imóveis que nós precisamos como referenciais. Ok? Isso quer dizer, se todos os corretores de imóveis do Estado de São Paulo cadastrassem seus imóveis no portal, certamente nós não precisaríamos sair de dentro do nosso escritório ou sair de casa para buscar os referenciais, porque já estariam lá inseridos no portal. Então, isso depende da consciência de cada colega. É uma coisa, né, de cada um. Quando ele também falou da questão da criar senha, não há necessidade de estar ligando para o CRES. Se você for lá no site do CRES, quando aparece aquele quadradinho, né, o CRES, a senha, tem ali, ó, clique aqui, você pode cadastrar sua própria senha ali, acabou. Você cadastrou, já no minuto seguinte você recebe no seu e-mail, né, a sua senha foi cadastrada com sucesso, e a partir daí você começa a navegar no site do CRES na área restrita, que são 2 áreas restritas que nós temos, né? Aí teve aqui que o Jair perguntou sobre o título da avaliação, só lembrando, não é o que vai sair no documento, o título de avaliação. Aquilo já está preparado, impregnado no papel. É como o mapa de localização. Vocês não inseriram o mapa de localização. Vocês inseriram o endereço, porém o endereço correto. O próprio sistema joga o mapa através do Google lá para vocês. Ele não inseriu aqui o mapa de localização, está correto? Então, é colocar o endereço certinho para o Google, enquanto você está inserindo, o Google já está trabalhando e jogando o mapa lá para vocês. Né? E esse que apareceu era a Praia Grande, né? Por sorte, porque se vocês for fazer a avaliação lá na Praia Grande, muitos dos imóveis não vão aparecer no mapa do Google, porque eu procuro no mapa do Brasil, Praia Grande, eu não achei. Como é que pode um negócio desse? Com todo respeito, né? Que o presidente mora lá. Aí vem lá, quando ele também citou aqui o título da avaliação, e vem aqui a pergunta que eu faço questão de conversar com a nossa internauta. Essa câmera aqui, né, para o internauta? Isso, como é uma colega, então vamos olhar aqui para Cleia. Cleia, boa noite. É um prazer estar respondendo a sua pergunta. Eu não vou nem passar para o engenheiro, porque essa aqui eu posso responder, que é moleza, tá? Essa aqui é fácil, eu vou responder para você. Ela pergunta aqui, ó, gostaria de saber se com esse programa é possível vazar informações a qual colocamos dados confidenciais dos nossos clientes, mas em absoluto. Cada corretor que fizer a avaliação dentro do Censo, ninguém tem acesso, exceto você, com o seu CRES, com a sua senha. Ok? Ninguém vai ter acesso às suas avaliações. Ela é... Só você vai visualizar as suas avaliações, mais ninguém. Porque para você rever as suas avaliações, você vai ter que colocar o teu CRES e a sua senha. Ok? Então, ela é confidencial. Pode ficar tranquila que não tem problema nenhum de vazamento de informação. Pode falar isso para os seus clientes, tá bom? E aqui, quanto a... Ele apontou o lado, matrícula. Do lado do campo matrícula, nós chamamos confrontações. O que é que vocês vão colocar ali? Inventar? De maneira alguma, vocês vão colocar as confrontações que estão na matrícula do imóvel. Ok? Que ela é oficial, é o que está no registro de imóvel. Tá certo? Essa é a confrontação que nós vamos colocar lá. Aí vem lá. Escrevi aqui. Numa avaliação, tem gente que às vezes consegue dar uma manipulada. Ou ele copia, quer fazer sem estar no Censo, né, que não consegue copiar, mas ele vai olhando e vai tentando fazer lá no Word ou no Excel a avaliação dele. E a maioria dos colegas nossos, quando fazem uma avaliação, na hora de apresentar, eles mandam
encadernar, eles têm o hábito de colocar primeiro o nome dele ou o nome da imobiliária dele. Isso é completamente errado. O objeto do nosso trabalho é a avaliação, e não o nome do corretor nem a marca da imobiliária. Então, por isso que nós colocamos lá como última folha, para dizer quem é que fez esta avaliação. O objeto é o quê? A primeira página tem que sair o quê? Vai sair lá. Quem pediu avaliação é a fotografia do imóvel em avaliando. Ok? Então, nunca coloquem o primeiro. Eu estou dizendo isso para vocês, porque nós estamos fazendo avaliações dos imóveis do Cresce, e eles têm mandado de uma maneira equivocada. Eles alteram, a minha aqui é aquela simples, não é que nem essa, é a mais simples para o Cresce, e eles estão alterando. Então, eu mando de volta para eles mudarem e assinar novamente o documento. Tá certo? E o que o Dr. Johan falou do Ruberval, que ele clicou lá no xizinho lá, né? Isso aí é uma avaliação, salvo engano, que é assim, a promotoria pública, o governo do Estado, as prefeituras, as autarquias, todos eles pedem a avaliação para o Cresce, através do nobre presidente Augusto Viana. Obviamente, quando chega esse tipo de documento, o Viana sempre encaminha para mim e para o Dr. Paulo Hugo Scherer, para preparar o ofício. E eu que tenho que arrumar os colegas que vão fazer esta avaliação. E quando é por solicitação do Cresce, essas avaliações são feitas de modo gratuito. Por que gratuito? Porque nós somos bonzinhos? Não. Ou as nossas colegas são boazinhas? Não. É uma maneira de nós estarmos com o nosso trabalho, não é? Um trabalho bem feito, levando a todas as esferas públicas, seja ela municipal, estadual ou federal, demonstrando que o corretor, sim, está capacitado para fazer a avaliação, também fazer a avaliação de imóveis, e com isso nós estamos conquistando este mercado também, ou dividindo parte com os engenheiros, que deve ter alguém aqui. Está correto? Então, é por isso que estão. E esses colegas, a gente só seleciona aqueles que estão no Cadastro Nacional de Avaliadores. E tivemos um problema, quando a Promotoria Pública da cidade de Mococa nos pediu uma avaliação. Olha lá, hein? Eles tiveram como referência no mercado imobiliário o Cresce. Quando falar Cresce, somos nós corretores. Uma referência para fazer uma avaliação lá, para ele poder comparar com uma que foi apresentado lá pela Prefeitura Municipal de Mococa. E como não localizei nenhum colega lá, tive que sair também aqui o Ruberval e a doutora Rosângela Martinelli para ir lá conversar com o promotor, para ver exatamente o que ele queria. Para isso, o doutor Paulo primeiro expede um ofício, dizendo quem vai com ele, eles ligam, marca dia e horário, conversa com o promotor, que o senhor está querendo e não, eles vão lá e depois fazem o trabalho, entrega aqui no Cresce e, através de ofício, é encaminhado lá para a promotoria pública lá de Mococa. E o que o Ruberval acabou perdendo foi o governo do Estado, que nos pediu uma avaliação. Eu não sei qual é a área da Polícia Militar, eu sei que é uma área de mais de 150 mil metros quadrados, não sei quantos metros de construção, por isso que ele levou muito tempo, já fizeram toda a parte de campo, foram lá visitar todo o complexo todo, colocaram no papel, ele estava formatando essa avaliação aqui no Censo, de repente ele clicou no lugar errado, me parece que ele perdeu esse trabalho, né? Não teve jeito de recuperar. Ok? Tem mais alguma pergunta? Não. Tem uma pergunta, então. A pergunta agora é para o Dr. Johan. Quem tiver pergunta, por gentileza, encaminhe-se ao microfone ali na frente, falando o nome, ok? E, se puder, até o número Cresce, e pergunta curta e grossa. Tá bom, gente? Telefone também, não? Obrigado, Gilberto. Doutor Johan, parabéns pela palestra, foi muito elucidativa, eu acho que ajudou bem. Meu nome é Jairo Bonilha, corretor de imóveis. Eu gostaria de efetuar 3 rápidas perguntas aqui que envolvem o assunto. Eu me lembro que durante o curso que eu fiz do PROES foi comentado que fotos digitais, dependendo para quem se destina a avaliação, não era conveniente, porque elas podem ser contestadas, porque a foto digital ela pode sofrer alterações.
De repente, num ambiente que tem uma rachadura, faz uma montagem, a rachadura some. A parede está muito antiga, muito velha, de repente ela aparece com um acabamento muito bom. Então, foi recomendado que não se usasse a foto digital, e sim as fotos em negativos, para evitar esse tipo de contestação. A segunda seria também uma outra questionamento, quer dizer, todo esse sistema, ele ainda só funciona no ambiente Windows. No Linux, não. Em qualquer ambiente. Já está no Linux também? Sim, sim. Ah, então Você legal. está falando do sistema de avaliação. Se eu tiver um programa Linux no meu computador, posso fazer, não? O programa que publica imóveis no portal é um. O programa Sensum de avaliação é outro. O programa que publica imóveis no portal funciona só em Windows. Tá. Todos os tipos de Windows. Esse sistema Sensum funciona em qualquer dispositivo que acesse a internet. Ah, então tá. Até no seu celular. Tá legal. Muito bom isso. Ah. E o terceiro, que no final foi meio rápido, eu não sei se está alocado na avaliação, aqueles padrões que a prefeitura usa para identificar o tipo do imóvel que tem relação com o valor venal, são os padrões baixos, padrão popular, tal, e acontece no decorrer da avaliação ou ela não cita, não entra nesse campo? Sim, cita. Gente, eu, na verdade, não sou especialista em avaliação, tá? A minha área é engenharia de software, de sistemas. Então, nós montamos... Então, meu conhecimento sobre avaliação, ele é superficial. Eu vou chamar o nosso ilustre colega, Dr. Gilberto Iog, para nos assessorar nessas questões, porque elas fogem do meu conhecimento. Tudo bem? Gilberto, de novo. Bom, respondendo à pergunta do Jair, a primeira pergunta foi a questão das fotos. Óbvio que quem foi perito judicial, vamos pegar aqui, 10 anos atrás, nós temos que, sim, bater a fotografia, mandar revelar aquela foto e colocar ela no papel para enviar. Naquela época, inclusive, a gente não podia nem mandar no A4, era no papel ofício, por causa dos processos. E era só grampear na ponta, não podia nem encadernar, porque aquilo é um documento que ia fazer parte do processo. Então, eles tinham que colocar no processo. Então, era assim. Hoje já está um pouco diferente. As fotos digitais estão sendo, sim, aceitas. Tanto é que todas as nossas que são feitas aqui para a promotoria, seja para quem for, inclusive para a Prefeitura de São Paulo, foi encaminhado com fotos digitais, porque ela é apenas um ilustrativo. O que importa é o conteúdo da descrição, como o Johan disse, tem que descrever corretamente. Se tiver algum problema, por exemplo, de algo que possa comprometer aquela edificação, jamais o colega corretor pode desprezar aquilo. Então, ele tem que, sim, convidar um profissional engenheiro, que também seja avaliador, e fazer o estudo de que aquele problema possa depreciar ou não naquela propriedade. Qual é o tipo de problema que tem e juntar naquele laudo para você poder comprovar que aquilo lá tem também um laudo de um profissional da área, que é a parte da edificação, nada melhor do que o engenheiro, só engenheiro. Está correto? Então, a gente faz esse trabalho e anexa junto também. Qual era a outra pergunta? Acabou, né? Sobre o padrão do imóvel, é o seguinte. Aí você vai pegar para fazer. Normalmente, quem faz tipo de avaliação se torna um perito judicial, que eles exigem um pouquinho mais. Também não adianta ficar inventando muita coisa numa avaliação, porque o juiz, ele pode, você quando faz a solicitação, ele pode, obviamente, te chamar lá, fazer pergunta para você, com base naquela avaliação que você fez, e você tem que explicar para ele. Uma avaliação, ela tem que ser compreendida por qualquer pessoa que pega aquilo, saiba e entenda. Se você coloca a sigla, como vocês viram aqui, ali tem que estar a sigla dizendo o que ela significa. Porque, senão, ela é muito fácil de ser contestada, principalmente pelo advogado da outra parte. Ok? Então, se você faz o curso de avaliação, aí você aprende e você consegue inserir corretamente ali. Aqui nós só colocamos no zoneamento, mas nesse caso que você está falando específico, que é mais aqui na cidade de São Paulo, você pode colocar no descritivo desta própria avaliação que você tem aqui, ok? Traz, você tem que inserir no descritivo, você tem que inserir.
Tá certo? E agora tem mais uma pergunta aqui, com a sua licença, doutor Johan, é do nosso colega Carlos Alberto. Ele pergunta aqui, ele é lá de Arujá, esqueci que a Cleia é de Santana do Parnaíba, bem obrigado. E o Carlos Alberto, ele é de Arujá. A pergunta dele é, boa noite, gostaria de saber, vamos responder um boa noite para o colega, pessoal? Dá uma boa noite aqui para o cara. Aê, tá vendo, Carlão? Olha aí, que respeito, hein? Olha lá, gostaria de saber, geralmente colocamos o valor venal para avaliar, mas o valor de mercado às vezes não são maiores. Como agir nesta situação? Se é que eu entendi a sua pergunta, é o seguinte, valor venal é um valor atribuído pela prefeitura através da planta genérica que é criada para poder atribuir um valor genérico para poder cobrar o IPTU. O valor venal ele não serve como referência para a gente fazer a avaliação aqui no censo. E sim, nós vamos buscar imóveis referenciais no mercado, como disse o doutor Johan, né? Preferencialmente o mais próximo daquele que nós estamos fazendo a avaliação, não é isso? Para não dar aquele disparate, como ele falou lá, do imóvel com acabamento em mármore Carrara, o outro no mais simples, então vai dar um disparate, óbvio, tá certo? Padrão construtivo tem uma diferença muito grande. Mas o valor venal, não. Nós vamos inserir no censo, sim, mas ela não serve como comparativo para a nossa avaliação. E, na grande maioria, as avaliações dos valores venais, em todo o Brasil, eles estão meio abaixo, mas existe também o contrário. Tem imóvel que está com valor venal acima do que ele vale no valor de mercado também. Então, ele não serve como parâmetro, ok? Deve ter respondido. Caso a resposta não tenha sido satisfeita, você pode reenviar, aí eu respondo mais por e-mail ou até diretamente ligando no seu telefone, ou celular, ou seu comercial, ou residencial. E vem aí mais uma pergunta para a gente dar uma atenção especial aos nossos... Ok? Tivemos aí, senhor Johan, 156 colegas aqui do Estado de São Paulo, de outros estados também, nos assistindo e acompanhando essa sua palestra, uma boa palestra, né? Aqui nós temos o Gerson Brito de Almeida, ele é aqui de São Paulo. Ele lhe pergunta, posso cadastrar um imóvel somente com contrato de compra e venda? Aqui deve ser do portal imobiliário, que ele deve estar perguntando. Posso cadastrar um imóvel somente com contrato de compra e venda? Meu amigo Gerson, óbvio que pode, porque na hora que você estiver cadastrando, você vai chegar num campo que ele vai perguntar tipo de documento. E ali você vai estar lá, escritura definitiva, compra e venda, tem todo para você. Só clica ali no compra e venda, ok? Tem como você fazer isso no nosso portal imobiliário, tá? Espero que todos vocês cadastrem bastante imóvel no portal imobiliário, porque no Feirão da Caixa é o portal imobiliário que tem ido. Este ano, nós atendemos próximo a 8.000 clientes. Desses 8.000 clientes, dados entregues a nós pelos próprios corretores que atenderam esses clientes. Não é? Que nós temos lá uma consulta no computador e a gente tinha isso online para poder dar para cá. Eles pegaram, os corretores que trabalham no feirão pegaram 1.227 clientes com potenciais de compra. Só ontem eu falei com um, que ele não está aqui, ele já vendeu 2 imóveis. Não vou falar o valor. Você vendeu quantos? 1. Não vou falar o valor, mas o valor é alto, tá ok? Feirão da Caixa, o valor é alto. Não vou falar por respeito a ele, que ele não me autorizou a falar, tá bom? Então, volta a palavra. Perguntas. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Pois não. Santos, né? Também sou corretor de imóveis. A minha pergunta, parabéns aí pela ferramenta, né? É mais um instrumento que o corretor vai ter para auxiliar no trabalho. A questão de você estar arquivando, né, por tempo indeterminado, né, os laudos e em áreas restritas, essa é a minha primeira pergunta, né, se você não vai ter problema de espaço de armazenamento, né, dessas informações. E a segunda foi, até o Gilberto colocou, a questão das referências, a gente ter os bancos de dados, né, no sistema, quando vai ser possível, né, a gente conseguir essa condição.
Que banco de dados no sistema? Não, porque a ideia que eu tinha quando você apresentou o projeto é que nós entraríamos apenas com a informação do imóvel, né, que a gente queria avaliar, e o próprio sistema teria essa referência e poder, né, fazer... eu acho que nunca vai acontecer isso. Nunca. Nunca, porque o sistema ele não vai conseguir sugerir automaticamente esses imóveis. E se o sistema fizesse isso, eu acho que tiraria do profissional corretor a propriedade desta avaliação, não é? Eu acho que, em último caso, o que você pode ter disponível, e vai acontecer isso, é uma base de imóveis para que você avalie e escolha, seguindo determinados critérios, quais irão compor a sua avaliação. Eu não posso deixar que o sistema escolha automaticamente os imóveis para mim, senão eu perco até a minha função, né? Como acontece até, Gilberto, que você ia falar, que os dados do corretor estão no fim da avaliação, é o mesmo que acontece nos livros. A bibliografia está no final, não é isso? Então, as informações, a referência, quem fez, vai estar no final. Agora, quem fez efetivamente, não é? Quem pesquisou, não é? Quem sugeriu o valor de mercado, quem pesquisou os imóveis que mais se aproximavam. Um computador nunca vai ter o expertise de conseguir avaliar se aqueles imóveis são realmente próximos em questões de acabamento, né? Micro-região, região de valorização, porque é muito diferente. Eu tenho casos aqui em São Paulo, vocês devem conhecer vários casos, de ruas que começam num padrão e terminam em outro, não é? Ou, de repente, uma rua que esta rua A tem um valor de mercado e a rua B, que fica atrás, paralela a ela, o valor é 10 vezes menor. Então, às vezes na mesma rua. Exato. Então, o corretor nunca, obviamente, vai perder a função de ter esses critérios, né, consigo e utilizá-los na hora de compor a avaliação. É imprescindível que você conheça bem os imóveis referenciais também. Se você tiver uma fonte de pesquisa que você consiga olhar vários imóveis na micro-região que aquele imóvel pertença, você pode olhar e, de repente, escolher alguns para integrar, mas sempre a sua avaliação vai ser prioritária e necessária para compor. Respondi a pergunta? Ok. E a primeira, a questão de espaço de armazenamento dessas informações? Espaço de armazenamento. Cada avaliação leva em torno de 100 KB para ser armazenado. Tá? 100 KB. Significa que a cada 100 megabytes eu tenho 1000 avaliações. 100 gigabytes, eu tenho 1 milhão de avaliações. Eu tenho de espaço 1 terabyte, disponível para 10 milhões de avaliações. Se nós chegarmos a este marco, a gente compra mais um HD. Boa noite. Oi. Parabéns pela palestra. Obrigado. Iog, do nosso presidente, está sempre de parabéns com as palestras ótimas. Legal. Eu gostaria que você divulgasse que esse programa é gratuito, né? Eu não falei isso? Não. Esse programa é gratuito. Eu não falei essa parte? Poxa. Esse programa é gratuito, gente. Vocês não pagam nada para utilizar, tá? Basta apenas que vocês cadastrem 10 imóveis no portal do Cresce. Que, aliás, por incrível que pareça, é gratuito também. E serve para vocês divulgarem a sua mercadoria e para que vocês consigam vender os imóveis. Agora, aí sim, a comissão da venda desses imóveis, o Cresce não tem nada. Também não participa em nada. É toda de vocês, tá? É assim que funciona, gente. Eu sabia que era gratuito, mas achei interessante divulgar e falar isso para os colegas. Eu sei, eu agradeço. Seu Iog, se precisar de avaliar na Ilha Bela, conta comigo. Né? Eu meu telefone. É isso aí. Tem uma pergunta de internauta aqui. Aí é com o Gilberto. Não é nem... Aqui é o seguinte, olha lá que beleza, hein? Pela liberdade que eu tenho aqui, chamei de Carlos Alberto, vamos chamar de Carlão, né, para ficar mais... Carlão mandou uma mensagem aqui, ó. Obrigado aos colegas pela saudação. Boa noite. Olha que maravilha, hein? Olha, isso é que é colega, né? E a resposta deixou ele satisfeito. E agora tem aquela pergunta que ele acabou de perguntar. Vê como os internautas estão ligados. A pergunta que ele fez é uma pergunta que a Cleia voltou a fazer aqui
A pergunta dela é assim: gostaria de saber se essa avaliação, com todo esse laudo detalhado para o cliente, terá um custo para o corretor de imóveis, né? Olha, o custo é aquela palavra mágica que os publicitários usam, grátis. Não, tem o custo. Né? Grátis. E aí ela pergunta sobre o valor a ser cobrado. O valor, existe uma tabela de avaliação, basta entrar no site do Cresce, lá na página principal, você vai ver lá, tabela de honorário, tabela de remuneração. Clica lá que você tem a tabela dos honorários para a venda de imóveis e de avaliação. Você pode imprimir, enquadrar e colocar bonitinho no seu escritório, a cores bem bonitinho, tá bom? Vamos aqui a próxima pergunta agora dele aqui. Boa noite. Primeiramente, assim, é um prazer estar com todos aqui. Johan, obrigado pela atenção de ter vindo aqui, né? E a palestra está muito boa. A pergunta que eu tenho para fazer é: esse modelo de avaliação do programa, ele serve como parecer mercadológico ou também ele serve como parecer judicial? Serve para as duas coisas. As duas coisas. Sim, para as duas coisas. Okay. Exatamente. E, aliás, né, o Ministério Público está solicitando bastante. Eu acho que eles gostaram tanto do nosso padrão que estão solicitando frequentemente para o Cresce para que emita esses laudos. Precisa fazer a pergunta ali no microfone, viu? Boa noite. Parabéns mais uma vez. Só para confirmar, os dados do proprietário precisam estar corretos, como CPF, zoneamento do imóvel, que o Yoga falou sobre confrontações. Muitos imóveis, como apartamentos, você não tem confrontações. Então, o que pode ser colocado? Não, no caso, você vai colocar exatamente o que está na escritura do imóvel, né? Na matrícula. Todos têm. É o terreno do imóvel, que existe o apartamento, tem a confrontação do terreno, né? Tá? Eduardo, Oi, Eduardo. 60354. Não, a respeito do cadastramento dos 10 imóveis... Pois não. Pode haver uma sobreposição entre os colegas. Como é que vocês administram isso? Você está dizendo a questão dos endereços, dos imóveis repetidos? Exatamente. Os imóveis repetidos eles não acontecem. Com base no endereço do imóvel, que é a somatória de CEP, endereço e número, a gente consegue determinar qual é aquele imóvel. E nós não apresentamos ao mesmo tempo 2 imóveis iguais. O corretor que anunciou o imóvel primeiro do que o outro tem preferência e somente o imóvel dele vai aparecer na base do portal. Tá? Pois não, boa noite. Boa noite, meu nome é Patrícia. Eu estou estudando agora para tirar o Cresce também, né? Uma estagiária? Estagiária, isso. Venho do ramo de carros há muitos anos e agora no ramo de imóveis. E talvez a minha dúvida, talvez vocês já devem saber, né? Essa parte de referência, onde a gente cadastra um outro imóvel para poder estar avaliando melhor, é só residencial ou, no caso, por exemplo, tem um metrô perto ou um supermercado? Não. Tem que ser compatível com o imóvel que você está avaliando. Entendi. Se você está avaliando um imóvel comercial, a relação de preço por metro quadrado é diferente de um imóvel residencial. Então, se você está avaliando um imóvel residencial, as referências dele, obrigatoriamente, tem que ser imóveis residenciais de construção de mesmo padrão. Tá? Entendi. Obrigatoriamente. Tá, ok. Obrigada. Okay.